Feche os olhos por um momento e imagine. Você está em uma festa infantil, o ar está cheio de risadas e gritos de alegria. O aroma delicioso de comida preenche o ar. Agora você se aproxima da mesa de comidas. O que você vê? Batatas fritas, salgadinhos e outros alimentos fritos em gordura vegetal processada. Agora mantenha essas imagens em mente enquanto exploramos um dos tópicos alimentares mais controversos e menos compreendidos da nossa época: as gorduras artificiais. Você já se perguntou por que esses alimentos cheios de gorduras tóxicas são tão comuns em nossa alimentação? Como foi que chegamos a normalizar o anormal? Foi um acidente da história? Ou algo mais sinistro? Século XIX. Um vasto campo de algodão se estende à vista, símbolo de um mercado em pleno auge. No entanto, nesse cenário existia um desafio. Para cada porção de algodão colhida, havia também uma quantidade substancial de algo que eles chamavam na época de lixo, as sementes. O dilema era: ninguém sabia ao certo o que fazer com elas. Inicialmente, essas sementes eram consideradas sem valor, destinadas ao descarte ou ao uso em alimentação animal, sem agregar valor econômico significativo. Visionários do setor se perguntavam: por que não transformar essa semente em tesouro? Foi nesse momento que esse descarte se transformou em algo de valor no mercado: o óleo. Mas ainda havia um problema: não era fácil extrair o óleo dessas sementes. Inicialmente, os métodos eram rudimentares, envolvendo prensas manuais que espremiam até sair o óleo. Com o tempo e o avanço tecnológico, métodos mais eficientes foram desenvolvidos. A introdução de solventes químicos e prensas hidráulicas transformou a eficácia deste processo, tornando a extração de óleo das sementes uma operação industrial em grande escala. Os visionários do setor rapidamente perceberam que esse óleo tinha potencial para uma gama diversificada de aplicações. E o primeiro lugar onde ele brilhou não foi na culinária, mas em cenários industriais, como lubrificante de máquinas, na fabricação de sabão e até mesmo em produtos cosméticos. E a semente de algodão não estava sozinha nessa transformação. Tomemos, por exemplo, o milho, um dos cultivos mais onipresentes do mundo. No início da década de 1880, Thomas Hudnut fez uma descoberta que mudaria para sempre a indústria de óleos vegetais. Ele inventou um sistema mecânico para extrair óleo do gérmen de milho. Semelhante ao óleo de semente de algodão, o óleo de milho também encontrou seu espaço em aplicações industriais. Mas agora, a pergunta que não quer calar: como esses óleos chegaram até nossos alimentos? A resposta está em uma mistura de ciência, marketing habilidoso e, acredite se quiser, alegações de preocupações com a saúde pública. No entanto, fazer com que esses óleos, antes restritos às oficinas e fábricas, fossem aceitos nas cozinhas, não foi uma tarefa simples. Imagine um óleo que originalmente tinha uma cor acastanhada, um aroma forte e desagradável e uma textura espessa. Definitivamente as pessoas não queriam usar isso na cozinha. Não demorou muito, e uma solução foi encontrada para tornar esses óleos mais agradáveis. O processo de refinamento foi aprimorado através de métodos como hidrogenação, desodorização e descoloração. As estratégias de marketing fizeram o resto do trabalho, vendendo esses óleos como a escolha saudável, enquanto as gorduras saturadas naturais eram marginalizadas e demonizadas. O ano 1911 marcou um verdadeiro ponto de virada. Grandes empresas de produtos alimentícios lançaram o que seria uma revolução: uma nova e melhorada gordura de cozinha feita a partir do óleo de semente. Com investimentos multimilionários, essas empresas embarcaram em campanhas publicitárias sem precedentes, utilizaram os melhores talentos do marketing da época, compraram espaço em jornais, revistas e, mais tarde, nas ondas do rádio. Criaram jingles cativantes e slogans memoráveis que apelavam não só ao paladar, mas também às crescentes preocupações com a saúde. E assim, o que antes era um resíduo industrial tornou-se um pilar da culinária moderna, transformando para sempre a forma como comemos e, infelizmente, a nossa saúde. O que acontece em seguida é assustador. Constatou-se no ano de 1924 um grande aumento de relatos médicos documentando ataques cardíacos, uma condição que antes era rara. De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, a taxa de mortalidade por doenças cardíacas nos Estados Unidos quase triplicou entre 1920 e 1960. Em 1924, ano em que se observou um alarmante aumento nas doenças cardíacas, foi fundada a American Heart Association, uma organização dedicada à prevenção de doenças cardiovasculares. No entanto, nos seus primeiros anos,
Essa associação era uma entidade pequena e mal financiada. Enquanto isso, o mercado de óleos vegetais crescia de forma acelerada. Em 1945, a produção de óleo de soja chegou a impressionantes 590 mil toneladas, ultrapassando o óleo de semente de algodão como o principal óleo comestível nos Estados Unidos. Em 1948, uma grande empresa direcionou $1,7 milhão de um concurso de rádio para a American Heart Association. Esse ato fortaleceu a associação como uma autoridade em saúde cardíaca e também estabeleceu um vínculo financeiro entre os produtores de óleos vegetais e a principal organização voltada para o estudo das doenças cardíacas. Este investimento teve um impacto significativo nas diretrizes nutricionais durante muitas décadas a seguir. As doenças cardiovasculares estavam em alta e, em 1955, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, sofreu um ataque cardíaco, trazendo atenção pública maciça para o problema. Apenas 6 anos depois, em 1961, a American Heart Association tinha o que considerava a resposta. A organização recomendou que as pessoas substituíssem gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas presentes em óleos vegetais, como forma de prevenir ataques cardíacos e derrames cerebrais. É interessante notar que o consumo de gordura saturada realmente não apresentava correlação com as taxas de doenças cardíacas antes ou depois dessa recomendação. Vale lembrar também que, antes do século XX, o consumo de óleos vegetais ricos em gorduras poliinsaturadas era praticamente inexistente e as doenças cardíacas eram raras. No que diz respeito à mudança na dieta, passamos de praticamente zero consumo desses óleos em meados do século XIX para um consumo diário médio de 80 gramas atualmente. Vale destacar que esses óleos agora estão presentes em uma vasta gama de produtos alimentícios processados, desde bolachas e bolos até sorvetes e pratos congelados. Esta transformação na forma como nos alimentamos representa uma das mudanças mais drásticas na história da nutrição humana. No Brasil, onde o consumo de alimentos processados e ultraprocessados é cada vez maior, aproximadamente 1/3 da nossa dieta agora é influenciado por indústrias, e não pela natureza. Você já se perguntou por que alguns animais vivem mais do que outros? Esse assunto sempre nos intrigou e a ciência fez descobertas impressionantes sobre isso. É comum pensar que o tamanho de um animal tem a ver com sua longevidade. Em geral, quanto maior o animal, mais tempo ele vive. Porém, há exceções que desafiam essa regra. Enquanto um ser humano de 70 quilos deveria teoricamente viver apenas 26 anos com base em seu tamanho, muitos de nós vivem mais do que 100 anos. E aí entram as descobertas mais impactantes, a composição das nossas células. Pesquisadores observaram que se as células dos animais têm mais gorduras que são difíceis de oxidar, esses animais tendem a viver mais. O contrário também é verdadeiro. Se as gorduras em suas células são fáceis de oxidar, eles têm uma vida mais curta. E o que isso tem a ver com o nosso consumo de óleos vegetais? Muita coisa. Os óleos vegetais são ricos em gorduras poliinsaturadas, que são muito fáceis de oxidar. Estudos recentes mostram que o ácido linoleico, um tipo de gordura ômega 6 encontrada em óleos vegetais, pode se acumular em nossos corpos. O preocupante é que a concentração desse ácido nas células de gordura das pessoas quase dobrou nas últimas décadas. Vale ressaltar que nem todas as gorduras poliinsaturadas são criadas iguais. Os óleos vegetais são especialmente ricos em um tipo de gordura ômega 6 chamada ácido linoleico, que é muito fácil de oxidar. Por outro lado, existe outro tipo de gordura poliinsaturada, as gorduras ômega 3, que são conhecidas por seus benefícios anti-inflamatórios. Enquanto as gorduras ômega 6 podem promover inflamação, quando consumidas em excesso, o ômega 3 age no sentido oposto. Mas voltando à gordura poliinsaturada dos óleos vegetais, e aqui eu preciso chamar atenção para algo crucial, a composição das células em nossos corpos e o que isso significa para nossa saúde e longevidade. Vamos notar que isso não é apenas uma questão de contar calorias ou evitar doces, é algo mais profundo e perturbador. Em uma revisão feita pela American Society for Nutrition em 2015, descobriu que a principal gordura poliinsaturada encontrada em óleos vegetais, conhecida como ácido linoleico, não só se acumula em nosso corpo, como também permanece ali por muito tempo. Isso não seria tão preocupante se não fosse por um detalhe. O ácido linoleico é uma gordura ômega 6, que é altamente oxidável. Mas o que significa oxidável? Simples.
São gorduras que reagem facilmente ao oxigênio, o que pode levar à inflamação e, consequentemente, ao envelhecimento precoce e doenças crônicas. O dado mais chocante é que a concentração de ácido linoleico em nossas células de gordura quase dobrou entre 1960 e 2005, passando de pouco menos de 10% para aproximadamente 20%. Comparemos isso com uma descoberta fascinante do Dr. Chris Kenobi. Ele analisou habitantes das ilhas do Pacífico que mantinham uma dieta livre de óleos vegetais processados. O resultado? A concentração de ácido linoleico em seus corpos era de apenas 3,8%, quase 5 vezes menor do que o que encontramos em dietas ocidentais modernas. Quer um fato ainda mais impactante? Pesquisas mostram que animais com células que oxidam facilmente têm vidas mais curtas. E adivinhe, estamos enchendo nossos corpos com toneladas desses óleos facilmente oxidáveis. Você pode estar se perguntando, existem dados sobre o impacto dos óleos vegetais na longevidade humana? E a resposta é, sim, embora essas informações possam não ser tão conhecidas quanto deveriam. Permita-me apresentar o Dr. Robert Frantz, que em um episódio de The Basement Tapes, da série História Revisionista de Malcolm Gladwell, revela algo extraordinário. Ele segue os passos de seu pai, Ivan Frantz, um pioneiro no estudo de doenças cardíacas. Ivan Frantz dedicou sua vida a entender o papel que o colesterol e lipídios do sangue desempenham nos ataques cardíacos. Sua pesquisa está armazenada em caixas empoeiradas, em um porão, esquecidas por décadas. Parece coisa de filme, não é? Mas o conteúdo dessas caixas pode conter respostas cruciais para os problemas de saúde que enfrentamos hoje. E qual foi a principal conclusão de Ivan Frantz? O cardiologista estava muito à frente do seu tempo, olhando para os efeitos de dietas ricas em óleos vegetais e como isso poderia influenciar a qualidade do colesterol e, consequentemente, a saúde do coração. Seus estudos podem muito bem fornecer o elo perdido que explica a crescente incidência de doenças cardíacas, obesidade e outros problemas de saúde que acometem a população mundial. O que é ainda mais intrigante é que os estudos que ligam o consumo desses óleos vegetais a doenças cardíacas não são novos, eles foram negligenciados ou simplesmente esquecidos. Por exemplo, nos anos 60, Ivan Frantz realizou um estudo monumental chamado Minnesota Coronary Survey. Este estudo durou de 1968 a 1973 e envolveu mais de 9.000 participantes. O estudo tinha como objetivo esclarecer o impacto das gorduras saturadas versus gorduras vegetais poliinsaturadas na saúde humana. A pesquisa foi meticulosamente controlada. Cada participante recebeu refeições rigorosamente medidas, uma cozida com óleo vegetal e a outra com gordura saturada. E o que os resultados mostraram? Embora o grupo que consumiu óleo vegetal tenha experimentado uma redução no colesterol, não houve qualquer benefício em relação à longevidade. Isso é notável porque desafia a crença convencional de que reduzir o colesterol através da dieta deveria naturalmente prolongar a vida. É importante notar que a ciência tem evoluído em nossa compreensão do colesterol. Estudos mais recentes sugerem que não é apenas a quantidade de colesterol que importa, mas sim a qualidade. Por exemplo, um estudo de 2020 no Journal of the American College of Cardiology sugere que a presença de partículas de colesterol pequenas e densas pode ser um indicador de risco cardíaco mais preciso do que apenas o nível total de colesterol. Então você pode estar se perguntando, por que exatamente os óleos vegetais são tão prejudiciais? Antes de tudo, vamos lembrar que esses óleos estão em quase tudo hoje em dia. Por exemplo, a maioria dos potes de maionese são basicamente recipientes de óleo de soja. Ok, agora vamos olhar para a quantidade que as pessoas ingerem. A ingestão diária média de óleos vegetais por pessoa é de cerca de 5 a 6 colheres de sopa, o que representa aproximadamente 700 calorias provenientes desse tipo de gordura. Certamente, essa não é uma quantidade que consumiríamos por meio de alimentos naturais. A realidade é que a produção de óleo vegetal é um processo extremamente complexo. Por exemplo, para obter 5 colheres de sopa de óleo de milho, você precisaria de cerca de 55 espigas do grão. Similarmente, para obter 5 colheres de sopa de óleo de semente de uva ou girassol, você precisaria de 625 uvas, ou 2.800 sementes de girassol. Agora, o problema central dos óleos vegetais poliinsaturados, como já vimos antes, é que eles são altamente suscetíveis à oxidação. Quando digo oxidação, estou me referindo à reação dessas gorduras com oxigênio. É o mesmo processo que faz os metais enferrujarem.
A oxidação altera a estrutura e as propriedades das gorduras, e não para melhor. Agora, é importante comparar isso com o azeite de oliva, que é extraído através de um simples método de prensagem a frio, sem necessidade de processos químicos ou refinamento. O ácido linoleico encontrado nos óleos vegetais é 40 vezes mais suscetível à oxidação do que o ácido oleico, uma gordura monoinsaturada presente no azeite de oliva. Apesar de ser predominantemente feito de gordura monoinsaturada, que é mais estável, cerca de 10% do azeite é composto por gorduras poliinsaturadas sensíveis à oxidação. Essas podem se deteriorar rapidamente quando expostas à luz, oxigênio e calor. A pesquisa do professor de Química Bioanalítica do Reino Unido, Martin Grootveld, desafiou a orientação oficial de saúde ao sugerir que os óleos vegetais não são a opção mais saudável para cozinhar. Seu estudo mostrou que refeições fritas em óleos vegetais podem conter até 100 a 200 vezes mais aldeídos do que o limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em contraste, gorduras saturadas mais estáveis, como o óleo de coco e a manteiga, geram muito menos desses compostos nocivos quando usados em frituras. E como são feitos os óleos de sementes? A produção de óleo vegetal é, de fato, um processo industrial bem complexo que envolve várias etapas. Vamos detalhar. Primeiro, o óleo é aquecido a 80 graus Celsius durante o processo de lavagem ácida. Depois, no processo de neutralização, ele é novamente aquecido, desta vez a 95 graus Celsius. A etapa de branqueamento envolve aquecer o óleo entre 90 e 110 graus Celsius e mantê-lo nessa temperatura por cerca de 30 minutos. A essa altura, o óleo já passou por tanto calor e processamento que está oxidado e rançoso. Consumir o óleo nesse estado seria uma experiência bem desagradável, devido ao seu sabor e odor ruins. É por isso que o processo de produção não termina aí. Há ainda uma etapa final de desodorização, onde o óleo é novamente aquecido, desta vez a temperaturas que podem chegar a até 260 graus Celsius ou 500 graus Fahrenheit. Isso é 125 graus Celsius acima da temperatura geralmente necessária para fritar alimentos. O resultado final é um óleo que passou por processos intensivos de calor, aumentando seu risco de oxidação e a produção de compostos tóxicos. Você já se perguntou por que se sente tão cansado e precisa de tanto café para passar o dia? A resposta pode estar nas mitocôndrias, as usinas de energia encontradas em quase todas as células humanas. Elas convertem nutrientes e oxigênio em ATP, o composto que fornece energia às células. Qualquer perturbação no processo de geração de energia mitocondrial pode levar a uma variedade de problemas, desde fadiga e falta de concentração até condições de saúde mais graves. Para ilustrar a gravidade, considere o cianeto, uma substância que pode ser fatal ao interferir diretamente na capacidade das mitocôndrias de produzir energia. De forma similar, problemas de saúde como fadiga crônica, doenças cardíacas e Alzheimer têm sido associados à função mitocondrial deficiente. Isso faz sentido, uma vez que órgãos com alta demanda energética, como o coração e o cérebro, são particularmente sensíveis à disfunção mitocondrial. O biólogo Dr. Douglas Wallace sugere que a medicina deveria focar mais na função mitocondrial, a animação que dá vida à nossa anatomia, em vez de apenas nos aspectos anatômicos. Esse foco pode ser particularmente relevante para o tratamento de condições como obesidade e diabetes, onde a função mitocondrial é frequentemente comprometida. Até mesmo a metformina, um dos medicamentos mais prescritos para diabetes, atua nas mitocôndrias. Ok, mas o que os óleos vegetais têm a ver com isso tudo? Para nossa surpresa, os óleos vegetais podem danificar as mitocôndrias. Simplificando, as mitocôndrias funcionam como uma correia transportadora que produz energia, ATP, para as células. Esta correia transportadora é formada pela membrana interna da mitocôndria, rica em uma substância chamada cardiolipina. O problema surge quando consumimos grandes quantidades de óleos vegetais ricos em ácido linoleico. Este se acumula em nosso corpo e pode desencadear uma cascata de peroxidação. Neste processo, uma molécula de ácido linoleico oxida e cria uma substância que, por sua vez, oxida outra molécula de ácido linoleico, desencadeando uma reação em cadeia. Esse ciclo de oxidação danifica a cardiolipina na membrana interna das mitocôndrias, comprometendo sua eficiência na produção de ATP e, assim, afetando negativamente nossa saúde geral. Estudos indicam que uma dieta padrão rica em óleo vegetal, particularmente em altas quantidades de ácido linoleico,
pode ter impactos negativos significativos nas mitocôndrias. Experimentos com ratos mostraram que os marcadores de gordura oxidada dobraram e os níveis de cardiolipina, vital para a produção de energia nas mitocôndrias, foram reduzidos em 5 vezes. Em ratos diabéticos, as mitocôndrias chegaram a entrar em colapso, tomando formas deformadas. O livro Recent Advances in Mitochondrial Medicine ressalta que esses ácidos, especialmente quando consumidos em grandes quantidades, podem prejudicar diversos órgãos, incluindo o pâncreas, exacerbando condições como a síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Então, para resumir tudo isso, os óleos vegetais ricos em ácido linoleico poliinsaturado ômega 6 têm substituído as gorduras naturais que consumíamos há milhares de anos. E aqui está a reviravolta. Esses óleos estão em todos os lugares, inclusive em alimentos que consideramos normais para as crianças, como batatas fritas. Essa normalização é alarmante, pois não estamos apenas falando de calorias extras, estamos falando de danos em nível celular, de disfunções mitocondriais que podem levar a futuras condições crônicas. É hora de questionarmos o que consideramos normal e seguro.